Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar então agora o nosso capítulo 15, Ondas Mecânicas, turma de M2, FE2, segundo semestre Engenharia Mecânica, Física Teórica e Experimental. Bom, o capítulo começa sempre com uma foto, e aí mostrando aqui as consequências drásticas de um terremoto, e aí vem uma perguntinha aqui, que ele espera que você responda assim que terminar esse capítulo, tá certo? Esse capítulo temos vários tópicos, tá? Os tipos de onda mecânica, qual a relação entre velocidade, frequência e comprimento de onda, como interpretar, usar a expressão matemática para uma onda periódica senoidal, até o último tópico que nós vamos falar um pouco sobre instrumentos de corda e como é que eles produzem o som, tá? Bom, as ondulações em um lago, os sons musicais, os tremores sísmicos, tá? Causados por um terremoto, né? São todos exemplos de fenômenos ondulatórios, tá, ok? E aí, o que é uma onda? Você tem um sistema em equilíbrio. Quando ele é perturbado do equilíbrio, ele gera uma onda, tá? E aí, essa onda, é uma perturbação, né? Ela se propaga no espaço, geralmente pelo meio material, de uma região para outra, tá? Existem ondas que se propagam também no vácuo, como as ondas eletromagnéticas. Essencialmente é isso, uma perturbação que é criada, essa perturbação se espalha, isso é uma onda, tá? Quando a onda se propaga, ela transporta energia, tá? Mas ela não transporta matéria, tá? A energia solar é transportada por ondas de luz, que aquecem a superfície do nosso planeta, por exemplo, tá? Essa é uma energia que é transportada do Sol para cá, mas não vem matéria do Sol, é só energia, tá? Você pode argumentar que a luz são fótons, mas os fótons têm massa zero, né? A energia que é transportada também por uma onda sísmica, né, que sai do fundo do oceano e vai até a superfície, essa energia também pode fazer rachar né, uma, uma crosta, né? Pode derrubar uma montanha, já teve casos disso, né? Você tem uma onda sonora que se propaga e pode destruir uma janela, por exemplo, né? Uma explosão no local, vem uma onda sonora e explode uma janela. Que nem aconteceu recentemente no Líbano, por exemplo. Então, essa propagação de energia, ela é que a onda se propagando, ela carrega essa energia com ela, tá certo? Vamos começar o capítulo com equações básicas, né, para as ondas. E o caso mais interessante para nós aqui são as ondas periódicas, tá? Por exemplo, se propagam no fio ou em uma corda que está esticada. Esse vai ser o nosso foco desse tema, tá? Quais são os tipos de ondas mecânicas, né? Nós temos, então, sabemos que a onda mecânica é uma perturbação que se desloca através de um material. Esse material é chamado de meio, né? E aí, durante esse deslocamento, as partículas do meio sofrem um deslocamento. Mas elas não acompanham a onda, tá? Elas só se deslocam. Então tem dois tipos, né? Tem esse deslocamento aqui que é o mais comum, que é quando você faz uma perturbação numa corda e essa perturbação se propaga, tá? Para lá. Dá uma coisa assim, né? Conforme essa perturbação está passando, que a partícula que está aqui, que ela vai sentir? Ela vai sentir, ela vai subir, depois ela vai descer, conforme a onda passa, tá certo? E aí, então, no final, a partícula está no mesmo lugar, tá? Perceba que a onda não carregou a partícula para lá, só levou a energia, né, o pulso. Mas você percebe que a onda, a partícula se movimentou na vertical, mas a onda está caminhando com velocidade horizontal. Então, essa onda aqui é chamada transversal. Transversal é quando a onda tem a propagação perpendicular à velocidade, tá?
Depois, você tem também ondas chamadas longitudinais. Se você dá uma seringa com líquido ou com ar, dá uma perturbação aqui, essa perturbação vai caminhar aqui dentro. São ondas, vai ter uma parte que a pressão é maior e uma parte que a pressão é menor. Então essa onda de pressão, ela caminha, tá certo? Quando ela chega na partícula, ela empurra lá para frente. Mas assim que ela passa, a partícula volta para trás. Então as partículas, elas oscilam assim. Mas no final ela volta para o mesmo estado que ela estava. Essa oscilação que ela sente é na mesma direção da velocidade. Oscilação horizontal e horizontal. Então essa é chamada onda longitudinal. Tá certo? Existe ainda uma combinação das duas, né? No líquido, né? Se você fizer uma onda no líquido, geralmente a onda do mar também é assim. Conforme a onda passa, ela faz a partícula fazer um círculo. Então a partícula anda tanto na horizontal como na vertical. Mas ela acaba ficando no mesmo lugar, só que ela faz um círculo, né? Tá? Sai também é uma onda chamada mista, né? Porque ela é mista, porque ela tem uma parte longitudinal e uma parte transversal, tá? Então, quais são as coisas em comum, né, que esses exemplos possuem? Primeiro, cada caso a perturbação se desloca ou se propaga numa velocidade definida pelo meio. Tá? Então, quem define a velocidade da onda é o meio. Tá? Como que as moléculas estão agrupadas, temperatura, pressão, tá? É o meio. Tá? Em geral, se o meio é sempre o mesmo, eu estou no ar, então a velocidade da onda não muda. Eu estou na água, tá? Não muda. Então, a velocidade para cada meio ela é constante. Tá? Obviamente, se a onda vem do ar e aí ela entra na água, aí a velocidade muda, né? Porque no ar é um valor, na água é outro. Tá certo? Bom, segundo, a gente percebe que o meio onde se propaga, ele não acompanha a onda, tá? As partículas do meio só oscilam perto do equilíbrio, mas no final elas voltam na posição inicial. A perturbação é que se propaga, tá? E aí, para fazer isso, pessoal, é necessário que um operador externo coloque energia no sistema, tá? Porque se a onda transporta energia, de onde veio essa energia? Tá? Então, é necessário que o operador externo faça uma perturbação, injete uma energia para essa onda ser criada, tá? Aí a onda vai, se propaga pelo meio, mas não carrega a matéria, né? Não carrega só os pontos materiais do meio, eles só oscilam ou horizontal ou vertical e eles ficam no mesmo lugar. Eles não são carregados pela onda, tá? Um exemplo que você pode pensar é numa ola, né? Você está no estádio, faz uma ola. Quando a ola passa por você, o que você faz? Você levanta o braço e volta. Depois você está na mesma posição, né? Você não ficou andando junto com a ola, certo? Então, isso que é a ideia. A onda propaga essa energia, propaga essa perturbação, mas não propaga a matéria. A matéria fica parada. Mesmo na posição, oscilando na mesma posição. Bom, dentre as ondas possíveis, as periódicas são as mais interessantes, tá? Se uma onda é periódica transversal, por exemplo, um jeito de criar essa onda é você pegar aqui um oscilador harmônico, prender uma corda aqui. Ele fica oscilando e perturbando a corda, tá certo? Essa é uma maneira perfeita de criar uma onda transversal. Só tem um problema, né? Como a onda carrega energia, de onde vem essa energia? Do oscilador. Se o oscilador perde energia, o que vai acontecer com a amplitude? Ela vai diminuindo. Então tem que ser um oscilador forçado, né? O de fora que você continua injetando energia e ele fica oscilando sempre aqui. Tá? E aí você cria uma oscilação que é chamada longitudinal. A perturbação, né, é horizontal e a oscilação é vertical. Por isso que por isso que essa onda aqui é transversal. O que quer dizer transversal? A perturbação aqui ela é vertical e a onda caminha horizontal, tá certo? Bom,
Aqui nós temos um frame, né, de 3 pontos da onda, depois que você fez a oscilação. Aqui depois de oitavo de período, depois de 1/4 de período, 3/8 de período, tá certo? Eu estou seguindo esse lambda aqui. O lambda, o que é o lambda? Lambda é chamado comprimento de onda. Ele é o quanto que a onda caminha em um período. Como é que você sabe o que é um período? Quando ela começa a se repetir, né? Se eu tivesse vários pulsos aqui, ó, depois o próximo seria igual a esse. Então, essa parte aqui é a parte que vai ser repetida. A duração é um período e o comprimento é um lambda, chamado comprimento de onda. Repara que quando eu estou seguindo esse lambda, tá? Os pontos que eu comecei aqui, eles continuam oscilando na vertical nesse mesmo lugar. Tá? Esse aqui também. E uma hora a onda passa por eles e vai embora. Tá? Então, essa onda vertical ela se propaga, tá? Ele executa o mesmo movimento harmônico simples com a mesma frequência da fonte aqui. Tá certo? Então, se a fonte vibra em 60 Hz, aqui vibra em 60 Hz, tá? Porque foi criada por um movimento harmônico. Agora, o que você tem que entender aqui, não pode confundir, é a parte que a partícula se movimenta e a onda se movimenta. Tá? A perturbação tem uma velocidade. Tá? A partícula que oscila tem uma velocidade. Em geral, pessoal, o V da perturbação ele é constante. O V da partícula aqui, né, que oscila, não é constante. Você já estudou MHS, você sabe como é que é, né? Então não pode confundir a velocidade que a onda caminha, que é a perturbação, com a velocidade que a partícula oscila. Tá? Tá certo? Não vai confundir essas duas coisas. O que acontece? Se você pegar a fórmula ΔE, como essa perturbação é constante, então você pode usar aquela fórmula, ΔS igual a VT, né? Porque é velocidade constante. Tá? ΔS igual a VT, em um período, então você faz o T igual a T de período, o ΔS é um lambda, porque andou uma onda certinha. Então, lambda é igual a V vezes o período. Só que o período é o inverso da frequência. Então fica assim, lambda igual V sobre a frequência. Aí passa a frequência multiplicando para trás, V igual a lambda F. Tá? Essa é a equação fundamental da onda periódica. Tá? Velocidade da onda é igual ao comprimento da onda vezes a frequência. Tá? V igual lambda F. Tá? É justamente isso que é o experimento da corda vibrante. Você vai calcular, você vai olhar lá cada situação mostrada, calcular o V e calcular o lambda. Tá? Você vai ter uma tabela de V e lambdas. Aí se você botar numa reta, vai dar uma equação da reta, né? Y é igual a x. E esse A vai ser a frequência. Essa fonte do experimento vibra com uma frequência fixa. Só objetivo é encontrar essa frequência. Bom, não vamos nos preocupar por enquanto com isso, tá? Esta propriedade vale para a onda por completo, tá? Ela vale em qualquer ponto da onda. Uma propriedade global da onda, tá? E a onda não precisa ser numa corda, pode ser em 2 dimensões, pode ser em 3 dimensões, como a explosão de uma granada, tá certo? Um objeto caindo no lago, ele gera uma onda em 2 dimensões aqui, é um plano, né? Você consegue ver aqui, ó, uma crista, né, e um vale. Né? A distância entre duas cristas é um lambda, tá? Isso aqui é um exemplo também de 2 dimensões. Agora, as ondas periódicas longitudinais fornecem a mesma coisa, né? Você tem aqui, por exemplo, uma onda de pressão aqui, tem um local que ele é mais pressionado, ele caminha para lá, e aí quando ele pressiona aqui, aqui fica rarefeito. Aí ele caminha para lá, daqui a pouco pressiona aqui, aqui fica rarefeito. Pressiona, onde estava pressionado fica rarefeito. Então, a distância entre duas regiões de compressão ou duas regiões de rarefação é o lambda, tá?
Então, essa distância, lambda, e a relação com a velocidade é a mesma, v é igual a lambda f, tá? Então, tanto faz se a onda é longitudinal ou se a onda é transversal, essa fórmula vale do mesmo jeito. Então, v é igual a lambda f, a lambda f vale, tá certo? No entanto, quero deixar bem claro que esse v, pessoal, em geral, ele é definido pelo meio, tá? Então, quando eu falo que v é igual a lambda f, meio que esse v aqui não tem muito o que eu fazer com ele, ele é meio que fixo. Se eu estou no ar, ele é fixo. Se eu estou na água, ele é fixo. Então, se eu variar o f, o lambda varia junto para poder manter o v fixo. Então, por exemplo, se eu aumentar o f, o lambda diminui. Se eu aumentar o lambda, o f diminui. E aí, de forma a manter esse v mais ou menos fixo, tá? No instrumento musical, você consegue manipular ele para você modificar esse v. Aí não, aí as coisas... alguns, né, instrumentos musicais, né? Aí você tem algumas opções de v's, né? Mas também não dá para você modificar muito. Bom, então, vamos ver aqui o exemplo 15.1. Comprimento de uma onda de um som musical. Tá? Muito simples, ó. Ondas sonoras são longitudinais que se propagam no ar. A velocidade do som depende da temperatura. A 20 graus Celsius, ela é igual a 344 metros por segundo. Qual é o comprimento da onda, de uma onda sonora no ar a 20 graus Celsius, sabendo que a frequência é 262 Hz, que é uma frequência aproximadamente igual à tecla C média do piano. Bom, se você sabe a frequência e sabe a velocidade, você quer achar o lambda, só aplicar a fórmula, tá certo? Então, lambda é V sobre F, então você vai ter um lambda de 1,31 metros. Tá? Essa é um lambda que tem que caber dentro do piano, pessoal. Por isso que o piano de cauda são os mais precisos. Tá? Essa é uma das teclas. É a corda que acompanha uma das teclas. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, se dobrarmos o comprimento de uma onda em uma determinada corda, o que acontece com a velocidade v e a frequência f da onda? 1. V dobra e f não se altera. 2. V não se altera e f dobra. 3. V passa a ser metade da original e f não se altera. 4. V não se altera e f passa a ser metade da original. 5. Nenhuma dos anteriores. Então, vamos lembrar então que V é igual a lambda f. Em geral, depois que você prendeu a corda e tal, não tem muito o que você fazer. Esse V aqui não vai mudar, pessoal. Tá? Esse V é constante. Então, se você dobrar o lambda, para manter o mesmo V, o que você tem que fazer? Se você dobrar o lambda, para manter o mesmo V, tem que fazer o que com F? Dividir por 2, né? Aí você cancela aqui. Então, o V, mais ou menos constante, não se altera, e F passa a ser metade original, que é esse aqui. Então, a letra tem 4 aqui, que é a resposta certa. Tá certo? Depois, tem uma observação no livro que fala assim, ó, quando os alunos recebiam um problema com propriedades de ondas periódicas, mais de 25% davam uma resposta incorreta. Quais são os erros mais comuns? Veja bem, esquecer que para uma onda, em uma corda, comprimento, a frequência, né, são independentes da amplitude. Não importa se a amplitude é alta, se a amplitude é baixa. V igual a lambda f não depende da amplitude. Tá? V igual a lambda f não aparece a amplitude aqui. Não tem nada a ver com a amplitude isso. Tá? Depois, o que é a amplitude da onda? A amplitude da onda vai da linha média até o pico. Tá? Se você faz de um pico até outro pico, que é uma crista e um ventre, aí você vai ter a parte de cima é chamada de crista, a parte de baixo é chamada de ventre, você vai ter duas amplitudes, tá? Cuidado. Bom, agora vamos ver a equação matemática da onda. Aqui, ó, eu estou vendo 3 pontos sobre a corda no meio de comprimento, tá? O que você percebe disso aqui? Bom, conforme a onda passa, o ponto A, ó, ele sobe, depois ele começa a descer e volta no mesmo lugar que ele estava, tá?
O ponto B sobe, está lá em cima, né? Desce, depois começa a subir e volta onde ele está. O ponto C faz o mesmo que o ponto A, porque eles estão diferenciados por um lambda. Então, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer, o y, que define onde está o ponto, depende de dois parâmetros. Tá? Depende do x, se eu estou em lugares diferentes, o y é diferente. E depende do tempo. Conforme o tempo passa, a posição aqui muda. Tá? Então a equação da onda é um y que depende de x e depende do tempo. Tá? Então, a equação é essa aqui, ó. Y, né, de x de t é a cosseno kx menos ômega t. Tá? Cuidado! Essa equação vale para a onda indo a favor de x. Para a onda indo a favor de x, aqui é menos. Tá? A dedução está no livro. Uma onda vindo contra x, aí fica mais aqui. Tá? Aqui fica mais. Tá? Bom, o que é esse K que apareceu aqui? Esse K aqui não é a constante da mola, pelo amor de Deus. Então, aqui não tem mola. Esse K é chamado número de onda. Ele é 2π sobre lambda. Tá? O A é a amplitude, o X é a posição, como sempre aconteceu. O ômega é 2πf, lembra? Mais uma ômega. T é o tempo, tudo igual. O que apareceu de novidade aqui é esse K. O K tem a ver com lambda. O K é, então, 2π sobre lambda, chamado número de onda. Tá? Então, quando eu faço um gráfico, pessoal, de uma função de onda, dessa função de onda, eu não consigo fazer variando x e variando t. Eu teria um gráfico em duas dimensões que daria uma figura de 3D. Tá? Então, o que eu faço? Eu escolho. Se eu quero analisar como que a função de onda varia com o x, por exemplo, como é que ela varia com o x aqui? Eu faço t igual a zero. Tá? Faço t igual a zero. Vai ficar assim, A cosseno de 2π x sobre lambda. E dá um gráfico que é uma senoide. No comprimento de onda, eu tenho x igual a lambda, e aí cancela aqui, está cosseno 2π, tá certo? Que é, cosseno 2π é 1, né? Tá certo? Pode ser aqui ou pode ser aqui, né? Tá? Bom, se eu estou, então, daqui até aqui, por exemplo, aqui estou no menos 1, daqui até aqui eu andei meio lambda. Meio lambda é só π. Dá cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Aí, menos 1, como era menos 1? Bom, vamos supor que eu comecei aqui estava 1. Aí eu andei meio, só andei meio lambda, então aqui vai dar meio. Cancela com 2, dá π. π é menos 1. Então de A passa para menos A aqui. Tá certo? Essa é a análise então, que você faz do y em função de x. Então, se o t é zero, o y varia senoidalmente com o x. Agora, se você... Cossenoidalmente, perdão. Agora, se você quer estudar como é que o y varia com a função do tempo, aí você faz x igual a zero. Tá? X igual a zero. Né? Aí dá A cosseno de menos ômega t. Mas o cosseno é a função par, esse menos vai embora, fica assim. Esse ômega é 2π sobre o período. Então, se eu tenho t igual a um período certinho, então cosseno de 2π é 1. Eu estou aqui em cima. Passou um lambda certinho, eu estou de novo aqui em cima. Então, é mais um lambda aqui. Tá certo? Então, agora o gráfico é y em função de t. E também é uma cossenoide, igualzinho. Tá? Só que aqui, x é o tempo, aqui x é x mesmo, em metros. Tá? Aqui, a distância entre dois picos é o lambda, e aqui a distância entre dois picos é o período. Tá? Porque aqui o eixo x é o tempo. Tá? Então não confunda essas duas abordagens da função de onda, porque ela depende dessas duas variáveis. É uma função de duas variáveis, tá certo? Bom, então um exercício aqui, ó. Seu primo Tobias está brincando com a corda de seu varal de roupas, sacudindo senoidalmente.
para cima e para baixo com uma frequência de 2 Hz, uma amplitude de 7,5 centímetros. A velocidade da onda é 12 metros por segundo. No instante t igual a 0, a extremidade de Tobias possui um deslocamento para cima. Tá? Então ele começa aqui em cima e aí começa a fazer, tá certo? Aqui ele pergunta, ache a amplitude da onda, a frequência angular ômega, o período t, o comprimento de onda lambda e o número de onda k. B. Escreva uma função de onda que a descreva. C. Escreva equações para o deslocamento em função do tempo na extremidade da corda que Tobias segura, que é x igual a 0. E num ponto situado a 3 metros para frente, x igual a 3. Tá? São dois valores de x fixos. Tá? Então, eu já sei então que a frequência é 2 Hz. Se você começa nesse valor aqui, isso aqui já é a amplitude. Então vamos calcular então o que ele quer aqui. Já tem amplitude. Vamos calcular a frequência angular, o período, e o lambda e o k. Então vamos lá. O ômega, que é a frequência angular, 2πf. Está aqui. O f é 2, dá 4π. O lambda é v sobre f, tá certo? Comprimento de onda. O v é dado, 12. O f também é dado, 2, é 6 metros. O k, número de onda, é 2π sobre lambda. Como é 2π sobre 6, dá 1,05. E o período é o inverso da frequência. Se a frequência é 2, o período é 1 sobre 2, que é meio segundo, certo? Depois, ele quer uma equação de onda que descreva. A equação de onda é essa aqui. Né? Equação de 2π, x sobre lambda menos t sobre t, ou, isso aqui também é equivalente àquela outra equação, lambda a cosseno kx menos ômega t. Tá? Então vai ficar aqui, ó, a cosseno kx menos ômega t. Tá certo? Tá aqui, a equação dessa onda é essa aqui. Agora ele quer saber a onda em função do tempo, em duas posições. Primeiro, para x igual a 0. Você põe x igual a 0, vai dar isso aqui. Tá? Para x igual a 3, você vai ter aqui meio, tá certo? E aí, substituindo aqui, tá certo? Você vai ter aqui π, né? Menos isso. Esse cosseno aqui, o cosseno disso aqui, o cosseno de π é menos 1, certo? Vai ficar assim, ó, cosseno de A menos B, cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Seno A, seno B vai ser 0, porque cosseno de π é 0. Cosseno desse, dá menos 1 cosseno de π aqui. Então vai dar um menos 1 aqui fora, tá certo? Então a função em 3 é essa aqui, que é quase igual a essa, a não ser pelo sinal. Tá? Beleza? Bom, existe todo um tratamento, pessoal, para calcular, sem brincadeira, calcular, ó, peraí, calcular a derivada primeira e a segunda dessa equação. Tá? Derivada primeira e derivada segunda. Tá? Para você calcular a derivada primeira, você vai achar, em relação ao tempo, né? Vai achar a velocidade, a segunda vai achar a aceleração. Tá? E o mais legal de tudo isso é que se você fizer isso, você chega numa equação chamada equação da onda, que é essa aqui, ó. É uma equação diferencial. Tá? Você pode fazer essa brincadeira aí, deriva lá 2 vezes, você vai ver que vai dar isso aí, ó. Se você derivar em relação a x, vai ser igual a derivar em relação ao tempo, mas aí vai ter que dividir por v quadrado. Tá certo? Nós não vamos estudar essa parte aí, resolver essa equação diferencial, porque é muito específico, né? São problemas muito específicos, tá? Nós vamos assumir que essa é a equação da diferencial da onda, tá?
E ela vale para qualquer tipo de onda, pessoal, inclusive para as equações de Maxwell, que é onda eletromagnética. Tá? Agora, vamos ver a velocidade de uma onda transversal. Como é que você calcula, experimentalmente, o V de uma onda transversal? Você vai lá e mede a velocidade da onda propagando assim, como é que você faz para você medir esse V de uma onda? Tá? Então, tem uma dedução de uma fórmula da velocidade da onda transversal em uma corda. Se eu prendo uma corda com uma força de tração conhecida, tá certo? Dá para deduzir o seguinte, que essa força vai ser proporcional à massa de aceleração. A massa, eu vou pegar a massa por metro que tem aqui nessa corda, massa por metro, e a aceleração aqui é a segunda derivada, que é essa aqui, ó, tá? Fazendo esta conta toda, você chega nessa equação aqui, que é a velocidade igual raiz dessa força de tração sobre μ. Esse μ é quantos quilogramas tem por metro de corda. Então, é chamada densidade linear de massa. Ah, a corda tem 5 metros e pesa 1 kg. Então, esse μ é o quê? 1 por 5. Então, é 0,2 quilos por metro. Tá certo? Quilogramas por metro. Então, esse μ é o quanto tem de quilogramas em cada metro de corda. Tá certo? Então, essa é a equação, né, da velocidade em uma corda esticada. Se for fazer na água ou for fazer em outro meio, vai dar uma outra fórmula, pessoal. Essa fórmula é específica para esse caso da corda esticada. Tá? E aí, você tem uma aplicação aqui, ó, desses cabos de transmissão. Você me perguntei assim, puxa vida, esses cabos de transmissão, eles são muito pesados, eles devem ter uma densidade, uma tração aqui gigantesca, né? Aí depois você percebe que não, né? Porque o μ desses cabos é muito alto, são cabos muito grossos. E aí, como o V é constante, aí então esse F não é tão grande, porque esse μ ele é muito grande. Tá? Esse F é a tração e esse V é o V da velocidade que se propaga nos cabos, tá certo? Então esse V acaba não sendo muito grande, porque esse μ é grande. Está embaixo, né? Então fica... Esse F que é proporcional ao peso dos cabos, né? Então esse μ é grande. Se você fizer uma corda, uma experiência com a corda bem fininha, tem pouquíssima massa, então esse V vai ser um V muito alto, porque o μ vai ser baixo, tá certo? Então se o μ é baixo, esse V é muito alto. Se o μ é alto, o V é mais baixo. Então cordas finas tem um V alto, cordas grossas tem um V baixo, tá certo? Então lembrando, esse μ é a massa da corda em quilogramas pelo comprimento da corda. Então a unidade dele é quilogramas por metro, tá? Então por exemplo aqui, ó, uma das extremidades de uma corda de 2 kg está presa a um suporte fixo no topo de um poço vertical de uma mina com profundidade igual a 80 metros. 80 metros. A corda fica esticada pela ação do peso. De quem? De uma caixa de minérios, que tem massa de 20 kg. Está aqui. Tem uma caixa de minérios, você pendura aqui na corda para ela ficar esticada. Um geólogo, no fundo da mina, balançando a corda lateralmente, assim, ele dá um pulso assim, envia um sinal para o seu colega que está no topo, lá em cima. Pergunta A. Qual a velocidade da onda transversal que se propaga na corda? B. Sabendo que um ponto na corda executa ms com essa frequência aqui, quantos ciclos da onda existem pela extensão da corda? Bom, para saber o V, eu preciso calcular aquela fórmula. V igual a raiz de F sobre μ. Tem que saber o F. Quem que é o F que puxa aqui? É a força-peso de uma caixa de 20. Então isso aqui dá para achar. E quem que é o μ? μ é o tamanho da corda dividido a massa pelo tamanho. Dá para achar? Também dá. Então vamos fazer isso. Primeiro eu vou achar a força, que é o peso da caixa, está aqui. E depois eu vou achar o μ, que é a massa pelo comprimento. Também está aqui.
Calculo então agora o V, tá? Raiz de F sobre Mi. Coloco os dados, dá isso aqui, 88,5 metros por segundo. Essa é a velocidade que se propaga nessa corda, né? Aí você fala assim, bom, quantos lambdas cabem aqui? Lambda V sobre F. Estou fazendo a conta, vai dar com essa frequência de 2 Hz, né? Vai dar 44,3. Então, não cabe 2 inteiros, né? Então vai dar 1,81 lambdas, porque se fosse 40 metros aqui, daria 2 lambdas certinho, mas passou de 40, então deu 1,81 lambdas, tá certo? Essa é o que eu queria saber. Quantos ciclos da onda existem na extensão da corda? Não chega a 2, tá? Porque essa frequência aqui é muito baixa. Tá? Bom, uma coisa interessante, importante e rápida é a energia, porque isso aqui essa parte de energia no movimento ondulatório é uma coisa fascinante e muito vasta. Nós vamos falar isso bem rapidamente, tá? A potência que você dessa onda, o que você faz? Você calcula a potência por aquela fórmula, a potência é igual a força vezes a velocidade. Como é que você faz para calcular a velocidade? Você deriva aquela expressão do y uma vez, né? Derivada do y é v. E multiplica pela força. Mas quem que é a força? A força é a raiz de F sobre mi. Fazendo essa conta toda, você vai chegar numa equação que é assim, ó. Raiz de μf vezes ômega ao quadrado, a ao quadrado, seno ao quadrado. De Cauchy menos ômega t. E aí dá uma onda assim, ó. Uma onda positiva, totalmente positiva. E ela possui um valor médio. O valor médio é metade do valor máximo. E pergunta, quanto que é o valor máximo? O valor máximo é quando o seno vale 1. Se o seno vale 1, só tem esse cara aqui, né? Então o valor médio, que é muito usado, é metade disso aqui. Metade desse coeficiente. Então, a potência média de uma onda é metade desse coeficiente aqui. Que é metade da raiz de μf vezes ômega ao quadrado vezes a ao quadrado. Tá? Essa é a forma da potência média. Essa aqui é a potência instantânea. Tá? Então, veja bem, a taxa porque potência é taxa de transferência de energia, né? Vai com o quadrado da amplitude. E também com o quadrado da frequência aqui angular. Tá? São 2 quadrados aqui. Tá? Isso é um resultado muito geral para quase todo tipo de onda, não precisa ser periódica. Tá? Essa fórmula aqui é muito usada pelos geólogos. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um patinho nadando no lago, tá? Ele produz essas ondas. Né? Essas ondas, elas têm uma energia, têm uma potência. Energia a cada segundo é uma potência. E aí a potência que o patinho fornecer aqui vai se transformar na velocidade dele. Né? Então, geralmente o patinho tem uma potência limitada que não passa de 0,7 metros por segundo, o máximo de velocidade que ele consegue. Tá certo? Porque é o máximo que ele consegue bater as patas. Né? Tá? Essa coisa da potência, pessoal, é muito séria, é um assunto fascinante. Né? Então, por exemplo, você tem uma potência que o corpo humano pode fornecer no exercício. Tá? Então você está lá respirando, ofegante, fazendo exercício, você está fazendo um trabalho, gastando uma energia em cada segundo. Então é uma potência. Então, por exemplo, você está pedalando, a potência é a força que você faz com o pé vezes a velocidade do pedal. Tá certo? E aí, você está num ritmo médio, então a força que você faz vezes a velocidade é a potência. Você pega uma subida, o que acontece? Você tem que fazer mais força. Mas a potência que você consegue dar é fixa, você não consegue medir mais do que aquilo. Então, a sua velocidade cai. Porque se aumenta a força, cai a velocidade. Porque a potência é fixa. E aí, se você está numa descida e que você diminui a força, você pode aumentar a velocidade. Tá certo? Esse é o lance da potência, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, a potência de uma onda. No exemplo anterior lá do Tobias, qual é a taxa de transferência da energia máxima que Tobias fornece à onda? Ou seja,
Qual é a potência instantânea máxima? A potência máxima, né? Se você fazer o seno igual a 1, suponha que a densidade linear do varal seja essa aqui, da corda do varal. E que Tobias aplique uma tensão de 36 newtons no varal. Qual a potência média? Metade da potência máxima. C. À medida que Tobias vai se cansando, a amplitude diminui. Qual é a potência média quando a amplitude diminui para 7,5 milímetros? Nossa, muito pouquinho, né? Assim só, né? Bom, para fazer o caso A, você tem que calcular primeiro essa fórmula, né? Sem o seno. Então, raiz de mi é 0,25 e f 36. Ômega é 2πf. Lá o f lá era 2 Hz, não é isso? Daí dá 4π. E o A lá, se você voltar no exercício lá, era 0,75, 7,5 centímetros, né? Ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, você vai ter que a potência é 2,66 watts, tá? E daí, pessoal, a potência média é metade disso, tá? E se você diminuir disso para isso aqui é 7,5 centímetros, aqui é 7,5 milímetros. Você caiu fator 1/10, né? Então, se você diminuir 1/10, o que acontece? Não vai com A ao quadrado? Se você vai colocar 1/10 ao quadrado, vai dar 1/100. Então, a potência média nova vai ser 1/100 dessa. Então, é 13,3 miliwatts. Tá. Beleza? Agora, potência e intensidade são diferentes, tá? É muito importante que você entenda o que é intensidade. Intensidade é quando a onda se espalha numa bola, tá? Em todas as direções. E aí você mede em um certo lugar, tá? Só que quando você espalha essa bola, ela espalha numa esfera, né? E a esfera, a área da esfera é 4πr². Pode ir lá na sua tabela para você ver. Então, se eu estou num ponto longe, eu vou supor que até naquele ponto a onda espalhou por uma bola de 4πr², tá? Então a intensidade da onda a gente define como sendo a potência, bom, a intensidade é I, né? Sobre essa área de 4, essa área superficial, né? Da toda a superfície, 4πr², tá? E a unidade dela é, se a potência pela área, é watts por metro quadrado. Então aqui, ó, eu tenho uma fonte emitindo radiação, né, uma energia, uma onda. No R1, a intensidade é I1. No R2, que está mais longe, a intensidade é I2, mais baixa. E quanto mais longe, maior o denominador, mais baixa a intensidade. Então a intensidade é a potência sobre a área da esfera, que é 4πr². A área superficial da esfera, tá certo? Repare então que a intensidade cai com o quadrado da distância, tá? Então aquela onda que vem da estrela lá de Alfa Centauro, ela já passou por 4 anos-luz de distância, tá certo? Aí é uma distância gigantesca que você tem que levar ao quadrado. Então a potência que chega aqui dela é muito pequenininha, quase nada, tá certo? A potência do Sol já é muito maior, né? Porque esse R² não é tão grande, porque a potência do Sol é gigantesca, tá? Ele queima a cada segundo algo em torno de 10 elevado a 30 joules, tá? Então, assim, mesmo que você colocar essa potência aqui, vai dar uma intensidade na superfície da Terra por volta de uns 1000 watts por metro quadrado, tá? Pega os dados na Wikipedia para você ver. E aí, então, pessoal, geralmente esses problemas comparam duas distâncias diferentes, né? Se você dividir as distâncias I1 por I2, a potência cancela, 4π cancela, vai ficar assim. I1 por I2, R2 ao quadrado por R1 ao quadrado, tá? Mas essa fórmula é muito interessante. Então, quando fala em intensidade, você tem que lembrar que é watts por metro quadrado, tá? Então, por exemplo, uma sirene instalada num poste alto irradia ondas sonoras uniformemente em todas as direções. A uma distância de 15 metros, a intensidade do som é essa aqui,
0,25 watts por metro quadrado. Aqui em distância, a intensidade é 0,01. 0,01. Né? Que seria 25 vezes menor. Então você faz aquela fórmula, isola a distância, né? E aí você vai ter então que esse R2 é 75 metros, como devia de ser, porque se você aumentou a distância 5 vezes, ó, 5 vezes, a intensidade cai 25 vezes, porque é 5 ao quadrado. Então se eu pegar isso aqui e dividir por 25, eu vou dar isso aqui. Tá certo? Aqui tem um testezinho aqui, ó. Cada uma das 4 cordas idênticas, vou ter um sistema com 4 cordas idênticas. Transporta uma onda senoidal de 10 Hz. A tensão na corda e a amplitude da onda são diferentes, nas cordas diferentes. Liste as seguintes cordas em ordem do maior para o menor. O valor da potência média, onde? I. A primeira, né? Tensão de 10 newtons, amplitude de 1 mm. 2. Tensão 40 newtons, amplitude de 1 mm. 3. Tensão 10 newtons, amplitude 4 mm. 4. Tensão 20 newtons, amplitude 2 mm. Bom, para fazer isso, eu vou lembrar aqui da fórmula da potência, não é isso? Não é isso que ele quer? Potência média, né? Então eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Potência média. Esse meio é fixo, Mi é fixo, ômega é fixo, só sobrou F e A. Então é raiz de F vezes A, pessoal. Só você fazer a conta, raiz de F vezes A. No caso 1, dá quanto? Dá raiz de 10 vezes 1. Dá raiz de 10, em milímetros, né? Tá? 2 dá quanto? Raiz de 40 vezes 1 milímetro. Dá raiz de 40, já é maior. 3. Raiz de 10 vezes 4 milímetros. Raiz de 10 vezes 4 milímetros. Dá 4 raiz de 10. Se você pegar o 4 e colocar dentro da raiz, vai ficar 16. Vai ficar a raiz de 160. Dá maior ainda. Deu 4. Tensão de 10 newtons, amplitude de 4 milímetros. Não, esse foi o terceiro. 4. Tensão de 20 newtons, amplitude de 2 milímetros. Então, 20 newtons, raiz de 20, amplitude de 2. Então, se eu colocar o 2 dentro da raiz, vai ficar 4. Aí vai ficar 4 vezes 20, dá raiz de 80. Então, o primeiro deu raiz de 10, o segundo deu raiz de 40, o terceiro deu raiz de 160 e o quarto deu raiz de 80. Então, é o terceiro, que é o mais, que tem mais potência, esse aqui, ó, que tem maior amplitude. Porque a força é a raiz da força, mas a amplitude é o quadrado da amplitude. Então, é muito mais forte a amplitude na hora da potência, tá certo? Bom, então agora, a interferência das ondas, condições de contorno, a corda e a superposição, tá? Primeiro, nós temos que explicar rapidamente o que é superposição. O que é condição de contorno? Condição de contorno é quando a onda bate em algum lugar. Se a onda bate num lugar fixo, pessoal, preso, lugar preso, ele absorve essa energia e devolve para a onda, tá? Só que ele devolve invertendo a fase da onda. Então a onda vai invertida, tá? Esse é um princípio, né, geral, tá? Chamado de reflexão, tá? Se você continuar fazendo isso, você vai ter, se esse pulso for contínuo, né, na hora que ele chegar aqui e começa a voltar, ele vai encontrar os pulsos que estão vindo. Quando o pulso que está chegando encontrar o pulso que está vindo, vai acontecer um negócio chamado interferência, tá? E na interferência, pessoal, você tem que somar as amplitudes. Então aqui, ó, eu tenho uma corda, aqui não é fixo, aqui ela é solta, tá? Quando a extremidade é solta, o que acontece? A onda chega, faz a argola subir e volta sem inverter, tá vendo? Porque aqui é solto. Então a onda volta sem inverter porque a extremidade é solta. E daí, se uma onda encontra a outra, vamos supor que elas se encontrem assim, ó. Uma onda está para baixo, a outra para cima.
Na hora que elas vão se aproximando, elas somam as suas amplitudes, tá? Somam. Então, por exemplo, aqui era a onda original, ficou só assim, ó. Por quê? Porque está quase que cancelando esse menos com esse mais. Então ficou bem pequenininha. Aqui elas estão quase indo embora uma da outra, aqui elas passaram uma pela outra. Veja bem, elas passam, interferem e vão embora, tá? Elas não morrem, nada disso, tá? Vão embora. Então tem que somar as amplitudes, tá? Se for mais e menos, pode cancelar. Você vem numa onda aqui de 2 para cima, aqui é uma de 2 para baixo. Aí quando elas chegam, elas podem ficar zero. E aí continua uma depois, tá? Tá certo? Essa é a superposição. Tem que somar as amplitudes com o sinal. Se é mais, se é menos, tem que somar, não importa, tá? Por exemplo, aqui, ó, duas ondas se aproximando com a mesma sinal para cima, como é que elas estão chegando perto da outra, elas se somam, ó, ficam bem mais altas. Depois vão embora, tá? Essa é chamada superposição. Agora, se você faz uma onda estacionária numa corda, o que acontece? Ela pode, quando ela vai e volta, ela pode se somar, né? Então, quando ela vai e volta, você tem a possibilidade de ela se destruir ou dela se somar, tá? E aí, quando elas vão e voltam, elas podem formar uma figura assim, por exemplo, que é a chamada figura de ressonância, tá? Isso aqui é a letra A, que a gente forma aqui exatamente metade de um lambda. Isso aqui é meio lambda, tá? Beleza? O que acontece? Um ponto aqui se move, outro ponto está fixo. Então aqui está fornecendo energia, tá? Quando ele vai, ele volta, ele encontra esse mesmo pulso. Como a coisa fica fazendo isso aqui várias vezes por segundo, uma hora entra em ressonância que a corda fica assim. E aqui ela pode ficar assim, com um lambda completo. Pode ficar assim com 3 lambdas, um lambda e meio, perdão. Assim com 4 lambdas, tá certo? E a nomenclatura aqui é o seguinte, os pontos que estão em cima do eixo são chamados de nós. Essa barriga aqui é chamada de ventre, tá? Os pontos de maior amplitude são os ventres, esses pontos aqui são os nós, tá? E aí, se você pegar e multiplicar a onda que vai pela onda que vem e usar várias relações trigonométricas, tá? Você vai fazer um negócio assim. Tem uma equação assim, que é a amplitude da onda estacionária, que é muito fácil, né? Se aqui a amplitude é 10, aqui também é 10, 10 com 10, 20. Então isso aqui é o dobro, essa amplitude aqui é o dobro da onda sozinha, né? Seno de kx, seno de ômega t. Tá? Essa é a equação da onda que está trancada dentro de uma corda, por exemplo, tá? Em ressonância. E aí, só uma coisa que eu preciso falar para vocês. Ó. A figura que tem só só meio lambda, é chamado de harmônico fundamental. Essa aqui é o segundo harmônico, ou aqui é um sobretom. Aqui é o terceiro harmônico, ou dois sobretons acima. Isso aqui é o quarto harmônico, ou 3 sobretons acima. Ou seja, conforme você vai aumentando o número de N, né, isso aqui, ó, 2 ventres é um sobretom acima, 3 ventres, 2 sobretons acima, 4 ventres são 3 sobretons acima e assim por diante, tá? Exercício. Uma das cordas de uma guitarra está esticada ao longo do eixo X, aguardando quando em equilíbrio. A extremidade da corda em x igual a zero, que é a ponte da guitarra, está presa. Uma onda senoidal incidente com uma amplitude de 0,75 mm
uma frequência de 440 Hz, corresponde às curvas vermelhas daquela figura anterior lá, que acabamos de mostrar. Isso aqui foi batido foto numa guitarra, né, com uma câmera especial. Tá? Aqui. Tá? A onda vermelha é essa onda que está aqui, né? Ó, vermelha aqui. Ó, né? E aí desloca-se na corda no sentido menos x, uma velocidade de 143 metros por segundo. Essa onda é refletida na extremidade fixa, e a superposição das ondas incidentes e refletidas forma uma onda estacionária. Certo? Encontre a equação que fornece o deslocamento de um ponto na corda em função da posição no tempo. Ora, a equação é aquela lá. A equação é essa aqui. A amplitude da onda estacionária é o dobro da amplitude inicial. O K é 2π sobre lambda. E o ômega é 2π sobre o período, ou é 2π vezes a frequência, tá certo? Então é isso aqui. Tá? B. Localize os nós. C. Encontre a amplitude da onda estacionária, a velocidade transversal máxima e a aceleração transversal máxima. A amplitude é fácil, é 2 vezes essa aqui. A velocidade e a aceleração tem que derivar. Tá? Então aqui, ó, a amplitude da onda estacionária é o dobro, então é o dobro disso aqui, vai ficar 1,5 milímetros. Ômega é 2πf, está aqui o F, tá isso aqui. E o K é 2π sobre lambda ou ômega sobre V, da mesma coisa, dá isso aqui. Então a equação que é essa aqui fica assim, ó, 1,5 milímetros, seno de Kx, seno de ômega. Opa, faltou o T aqui, faltou o T, pessoal. Deixa eu ver se eu acho. Faltou o T aqui. Faltou um tempo aqui, tá? Depois, B. Encontre as posições dos nós. Onde estão os nós? Os nós estão a meio lambda, né? A cada meio lambda tem um nó. Não, peraí, meio lambda. Então eu venho aqui e calculo lambda. Eu tenho a frequência, eu tenho a velocidade, acho lambda. Tá? É 0,325 metros. Então, o primeiro nó é metade desse. Bom, primeiro é onde está preso, né? Metade disso é isso. Depois 2 vezes isso, 2 vezes a metade é ele mesmo. Depois 3 meios disso aqui, que são 3 metades de lambda. E assim vai. Depois o dobro desse, tá certo? Assim vai. Depois, ele quer saber a amplitude máxima. É o dobro. Tá? E é no ventre, né? Que a amplitude é máxima. No ventre é o máximo de velocidade, né? No zero ali, a bolinha está parada, tá? Então, o máximo é na metade do ventre, ou seja, metade daquilo que eu te mostrei ali. Ó. Metade disso aqui. Tá? Então, a primeira é metade desse, a outra máxima, metade desse, assim por diante. Tá? Tá aqui metade, metade. Ou seja, achou a primeira metade, vai somando lambdas. Vai somando meio lambda. Tá? Ele quer saber, então, agora, qual que é a velocidade transversal máxima e a aceleração máxima. Tá? Para isso, eu tenho que derivar. Então, eu tenho que pegar essa equação aqui e derivar. Vou derivar uma vez para achar a velocidade. Aí, em relação ao tempo, né? Aí eu faço a derivada, né? Que vai ser, isso aqui não tem tempo, vai ficar a derivada disso aqui, vai ficar cosseno de ômega t vezes o ômega. Então, cosseno de ômega t vezes o ômega. Esse cara vezes isso aqui dá 4,15. Portanto, a velocidade vai de menos 4,15 até mais 4,15. Então, 4,15 é o máximo de velocidade. Tá certo? Agora, para fazer a aceleração, tem que derivar isso aqui, ó. Então, isso aqui é fixo, deriva isso aqui, o cosseno de ômega t vezes ômega. Derivada de cosseno é menos seno. Vai ficar, então, menos seno, aqui é o menos aqui, ó, de ômega t vezes ômega. Vai ficar esse 2.700 vezes 4, dá 11.000 aqui, ó.
11.000. Isso aqui é 11.000, né? Então, a aceleração máxima é 11.500 metros por segundo ao quadrado. Nossa, uma aceleração absurda. Certo? Bom, e aí, ó, essas ondas nas cordas, elas desempenham um papel fundamental na música, tá? Quando o músico toca o violão, o violino, ele cria ondas nos sentidos opostos ao longo da corda, essas ondas ressoam dentro da caixa do instrumento, se não for um instrumento eletrônico, né? E aí essa caixa amplia o som, né? A ressonância amplia a amplitude do som, tá certo? Aí você tem essas ondas que vão em volta, se interferem, tem a chamada interferência, né? E aí, para cada corda tem uma frequência de ressonância, são chamadas frequências do modo normal, tá? Que são dadas pelas propriedades da corda, que é qual a tensão que está esticada, quantos quilogramas tem por metro em cada corda, tá certo? Aí você calcula a velocidade. E aí, esta frequência no modo normal, ela determina qual que é a altura do tom, né, do instrumento, tá? E aí, se por exemplo a corda é grossa, a altura do tom é mais grave. Se a corda é fina, a altura do tom é mais aguda, tá? Chamada altura alta, altura baixa. Essa interferência também ajuda a explicar como é que você afina instrumentos de sopro, tá? E também lembrando que nem sempre as ondas são mecânicas, né? Também existem as ondas eletromagnéticas, tá? Que se propagam no vácuo, tá? E por último, então, quais são os modos normais de uma corda? São as frequências de vibração. Vamos supor então que a nossa corda tem um tamanho fixo L, tá? Preso em ambas as extremidades. Então, pessoal, se o L só pega metade de lambda, então esse N é igual a 1, L é metade de lambda. Se esse L pegar duas metades, pega um lambda inteiro. Então 2 por 2 dá 1, dá um lambda inteiro. Se pegar 3 lambdas, metade de lambdas, 3 metades, dá 3 meios de lambda, é um lambda e meio. Se pegar 4 metades, são 2 lambdas inteiros. E assim vai. Tá? Se você inverter aqui, quem que é o lambda então? É 2L sobre N. No fundamental, N é igual a 1, então o lambda é 2L. E assim vai. No segundo harmônico, o N é igual a 2, então o lambda é o próprio L. Tá? Então esta fórmula é importantíssima. O lambda é igual a 2L sobre N. Então a frequência vai ser, a velocidade é lambda F. Então lambda é F sobre, F é igual a V sobre lambda. Então V sobre lambda, aí o N vai para cima. Tá? Então a frequência vai ser N sobre 2Ls, esse V é raiz de F sobre Mi. Essa acaba sendo a fórmula do... Né? Aqui eu tenho, por exemplo, o primeiro fundamental. Então, o L é só metade de lambda. Então, lambda é 2L. Aqui eu tenho o segundo fundamental. Cabe o lambda certinho. Então, lambda é o próprio L. Aqui eu tenho três ventures, né? Tenho 3 meios de lambda. 3 metades de lambda. Então, lambda é 2L sobre 3. E assim vai, tá certo? Lembra dessa forma. Então, no instrumento, cada corda aqui vibra numa frequência de ressonância dessa, de acordo com as propriedades da corda aqui, né? A tensão na corda e quanto que é a grossura dela, tá? E aí, para o primeiro fundamental, então, você vai ter aqui o N igual a 1 sobre 2L, raiz de F sobre Mi, que é a velocidade. Então, V sobre lambda igual a F, tá? E aí que a gente vai fazer o experimento do laboratório é assim, né? Vamos usar essa fórmula aqui, ó, V igual a F vezes lambda. Vamos ajustar no origin para vários valores de V e vários valores de lambda.
Ora, aqui não tem a letra A, né? O A não tem, o V é o Y, o lambda é o X, então o F é o B. Tá certo? E aí então, você vai descobrir qual é a frequência da fonte. A fonte tem uma frequência fixa desconhecida. Vai descobrir a frequência da fonte, tá? Como você vai medir isso? Você vai olhar a filmagem, você vai saber pela filmagem o tamanho da corda, certo? E aí você calcula o lambda, dependendo de quantos ventres você vê. E aí você tem a força que traciona a corda, e você tem fotografias que te permitem calcular quanto que é o Mi. Né? Dá até para fazer um desvio padrão aqui do Mi. Tem 4 exemplos lá. Tá? E aí você tem então o V. Então, para cada situação daquela, dá para você achar o X, que é o lambda, e o Y, que é o V. Aí você pode fazer numa tabela e ajustar depois por essa função aqui. O coeficiente angular vai ser o B. Tá? Então, pessoal, nos instrumentos musicais, quanto maior o instrumento, mais baixo é a frequência, mais grave é o som. Né? Então, o som de um contrabaixo equivale aqui a quase a parte inicial do piano, que as cordas do piano são muito longas aqui. Ó. O piano está aqui, ó, de cauda. Né? Já um violino, que é um som bem agudo, equivale a umas cordas mais menorzinhas que estão aqui. Tá? São as mais agudas. Tá? Esse exemplo aqui, um contrabaixo gigantesco. Em um esforço para fazer seu nome no Guinness Book of World Records, você precisa construir um contrabaixo com corda de 5 metros de comprimento, e ter 2 pontos fixos. Uma corda com densidade linear de 40 gramas por metro é afinada a uma frequência fundamental igual a 20 Hz, que é a mais baixa possível de ser ouvida. Pelo ouvido humano, né? Calcule a tensão na corda, a frequência e o comprimento de onda para o segundo harmônico, C. A frequência e o comprimento de onda da corda para o segundo sobretom. Bom, a tensão na corda. Então, você tem a frequência, tem aqui a gramatura, tá certo? Mas você não tem a tração. Tem um comprimento, tá certo? Então, como é que você acha a tensão na corda? Como é que você vai fazer? Tá? Você vai calcular a tensão achando a velocidade. Você tem que 5 metros vai ser o primeiro fundamental, vai ser metade do lambda, certo? Então, lambda vai ser 10. Sabendo a frequência, sabendo lambda, você acha o V. Sabendo V, sabendo Mi, você acha a tensão. Então é isso aqui, ó. Tá? Então, a frequência vai ser 4μL quadrado. Se você isolar o F aqui, né? Tudo isso que eu falei já dá para você colocar nessa fórmula aqui. Eleva ao quadrado, fica F quadrado 4L quadrado vezes Mi. Tá? E aí você põe os dados, acha que a frequência é 1000, a força é 1.600 newtons, que é 360 libras mais ou menos. Tá? Depois, qual é a frequência e comprimento de onda para o segundo harmônico? Ora, o segundo harmônico é o dobro da frequência, pessoal. Se a frequência aqui é 20, o segundo harmônico é 40. E o lambda é a metade. Se o primeiro lambda é 10, esse lambda aqui é 5. Tá? 40. A frequência dobra e o lambda diminui a metade. A frequência e o comprimento de onda para o segundo sobretom. O segundo sobretom é o segundo nível acima do primeiro. Então, o primeiro é n igual a 1, o outro é n igual a 2, o terceiro é n igual a 3. Então, seria aumentar 2 vezes, tá certo? Então, seria, o segundo sobretom, então, seria 3 vezes a frequência do primeiro, certo?
Então é 160. E aí o lambda é 1/3 do primeiro, certo? 3,33. E assim vai, tá? Agora aqui, ó. Muita atenção. Com o enunciado, se ele pede a frequência na corda ou a frequência no ar, é a mesma. O lambda na corda e o lambda no ar não são os mesmos, tá? Porque o meio é diferente. O ar é uma coisa mais rarefeita que uma corda que é um sólido. Então, do ar para o instrumento, o que se mantém é a frequência, mas a velocidade muda e o lambda muda, tá certo? Então, naquele exemplo anterior, qual que seria a velocidade desta onda que sai do instrumento? No ar. Tá? Bom, aí que você descobre que no ar o V é fixo. Então você vai lá e usa V igual a lambda F. Como o V é fixo e a frequência é 20 Hz, já sei o lambda. Vai ser isso aqui. Tá? 17,2 metros. Tá? Então, para cada meio que você tem que o V é diferente. Se o V é diferente, muda o lambda, porque a frequência de um meio para outro se mantém. Quando o som entra do ar na água, a frequência não muda. Só que como o V muda, o lambda também muda. Tá bom? Bom, isso encerra essa aula. Depois, a próxima aula é só após o recesso, né? Terça-feira, dia 12 de janeiro. Para você estudar essa matéria, que vai cair na prova, tem aqui uma listinha, capítulo 15, tá? Tá aqui, os exercícios, tá bom? Então, tente dar uma olhadinha hoje, para a gente ter mais dúvidas amanhã na aula, tá? Qualquer coisa, amanhã vai ter o exercício E4, tá? Também. Vou deixar para entregar até de noitão, até meia-noite, beleza? É bem simples, tá? Até mais. Abraço, tudo de bom. Feliz Natal.